Alô, turma, voltando agora nesse mês de setembro, a gente retomando nossos assuntos depois desse mês de agosto de revisão, voltamos à nossa caminhada nesse ano de aulas digitais, ok? Bom, e planejei esse mês de setembro a gente trabalhar os sistemas de medidas, ok? Medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas de volume, todas as medidas, todos os sistemas de medidas, vamos dizer assim, ok? Bom, para isso a gente começa com medidas de comprimento. Eu já dei esse conteúdo, mas para ficar completo, eu resolvi colocar ele novamente para a gente ver, relembrar e dar continuidade aos conteúdos, ok? Então, hoje, medidas de comprimento. Quando a gente analisa medidas de comprimento, entenda que o comprimento é a distância de um ponto a outro, tá, ok? Seria uma reta, vamos dizer assim, ok? Distância de dois pontos. Posso colocar aqui o pontinho A, o pontinho B, tá? E esse comprimento aqui, essa distância entre esses dois pontos, essa distância entre esses dois pontos é um comprimento, tá, ok? Nesse caso, um segmento de reta aí. O interessante é que nós podemos adotar várias formas de medir esse comprimento. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso medir as distâncias tomando como unidade de medida essa distância AB. Por exemplo, quantos AB tem esse tamanho de comprimento? Vamos ver aproximadamente. Olha que eu marquei aqui, ó, no dedo. Ó. Tá vendo? Então eu tenho 1AB, 2AB, 3AB, 4AB. Então, o tamanho da palavra comprimento tem 4AB se eu tomasse como unidade de medida de comprimento, unidade que eu digo o menor, como padrão, esse segmento, essa distância AB. Então tem 4AB. Mas existem várias unidades de medidas. Exemplo, palmos. Eu posso medir uma distância em palmos. Então, de exemplo aqui, palmos. O que mais, pessoal? Pés, não é isso? Posso medir em pés. Eu posso medir o que mais? Jardas. Olha, são várias medidas que tem por aí, ó. Jardas. Eu posso medir milhas. Engraçado que existem dois tipos de milhas, viu, pessoal? Existe chamado milha terrestre e milhas náuticas, ok? Tem dois tipos de milhas para você, tá? É só a título de curiosidade. Mas no sistema internacional existe uma unidade padrão, porque, por exemplo, o cara olha assim, caramba, eu vou medir diferentes tipos, vamos em um canto mede de um tamanho, outro canto mede de outro, a distância entre dois pontos, a distância entre dois lugares. Vamos tomar uma unidade padrão, pronto. A unidade padrão se chama metro. Metro. E tem um símbolo assim, ó, M. Ok? Metro, M. Mas, exemplo, o metro tem aproximadamente esse tamanho. Então, vamos dizer assim, ó, esse tamanho aqui é 1 metro. Tá bom? A gente vai medir. Então, se eu quisesse medir, por exemplo, uma sala de aula ou a sala da sua casa aqui, a sala da sua casa deveria dar mais ou menos uns 8, tem gente que dá 8 metros, tem gente que dá 9, tem gente que dá 10, tem gente que dá 11, tem gente que dá 5, tem gente que dá 3. Então depende do tamanho da casa. Tá? Para medir tamanhos desse porte, por exemplo, uma quadra de futebol 40 metros, um campo de futebol 200 metros, 180 metros, 150 metros. Então, para medir dessa determinada distância, é legal o metro. Mas se eu quiser medir, por exemplo, o tamanho desse giz. Se eu quiser medir o tamanho desse giz,
dá menos que 1 metro. Tá vendo? Bem menos. E se eu quiser medir uma distância muito grande também, 1 metro vai ficar inviável. Exemplo, daqui para Caruaru, se for contar em metros, vai dar um número muito alto. Então, para isso se criou os múltiplos e os submúltiplos do metro. Que são esses aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Múltiplos e submúltiplos. Então, a gente tem os múltiplos, que são esses aqui, ó. Múltiplos. E do lado de cá, a gente tem os submúltiplos. Nós temos nessa sequência quilômetro, hectômetro, decâmetro, temos o metro, e os submúltiplos eu tenho decímetro, muita gente confunde decâmetro e decímetro, tá? Centímetro e milímetro. Entenda uma coisa, o quilômetro é 1000 vezes maior do que o metro. O hectômetro é 100 vezes maior do que o metro. E o decâmetro é 10 vezes maior do que o metro. Já os submúltiplos, o decímetro é 10 vezes menor do que o metro. O centímetro é 100 vezes menor do que o metro. E o milímetro é 1000 vezes menor do que o metro. Então, existe uma variação aqui. A variação nessa unidade de medida é igual a 10. Ou seja, se eu precisar andar 2 casinhas para cá, então vai ser 10 vezes 10, ou seja, vezes 100. Se eu quiser voltar, exemplo, 2 casinhas para cá, se eu quiser voltar 2 casinhas para cá, eu tenho que dividir por 100. É dividido por 10 vezes 10, ou seja, dividido por 100. E assim vai, ou seja, cada casa varia 10. Então, se você precisar andar 5 casas para lá, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 100 mil. Ok? Então, a gente tem uma variação, mas é fácil. Só é você colocar zeros quando precisar multiplicar. E quando precisar dividir, você anda com a vírgula para a esquerda. Anda com a vírgula para a esquerda. Então, é uma variação bem simples, tá ok? Se você se ligar. Bom, vamos ver se você entendeu a ideia aqui. Vê, eu vou transformar. Lembre-se, a variação de cada casa é 10. Cada casa varia de 10. Então, vê, eu quero transformar em metro 71 quilômetros. Então, nesse caso, olha, de metro para quilômetro eu vou, aliás, de quilômetro para metro eu vou ter que vir aqui, ó. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, ou seja, vezes 1000. Então, 71 vezes 1000 é bem fácil, é 71.000. Só é colocar, não é isso? 71.000 metros. Porque o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Então, basta multiplicar por 1000. A centímetro. A centímetro é menor. Eu tenho que voltar. Eu tenho que dividir esse cara. Então, lembre-se, olha. Vou dar a dica aqui, ó. Se você for para cá, você ó, multiplica. Se você for voltar, você vai fazer o quê? Vai dividir, ok? Para cá multiplica, escrevendo aqui, multiplica. E para aqui você divide. Uma dica aí, tá? Bom, aqui eu vou dividir, né? Por 100. Então, quando eu vou dividir, professor, eu vou ter que fazer a divisão por 100? Não. Para dividir por 100, basta andar 2 casas com a vírgula para a esquerda, porque tem 2 zeros. Se tivesse com essa divisão por 1000, andaria 3 casas para a esquerda. Se fosse 10.000, 4 casas e assim sucessivamente, ok? Então, vê, dividir por 100, eu vou voltar 2 casas para a esquerda, vai ficar assim, para a esquerda vai ficar assim, ó. 0,85, voltando 2 casas, a vírgula fica aqui. Eu tenho que colocar um zero aqui, né? 0,85 metros. Olha isso, ó. 1000. Vou dividir por 1000. Coloquei assim para forçar um pouquinho.
Então eu vou andar 3 casas. Mas peraí, aqui só tem uma. Como é que eu vou andar 3 casas? Coloca no zero aqui, ó. Pronto, eu estava aqui, vem para cá. Andei 3 casas. Então 0,007 metros. Fácil, né? Tem outra maneira que a galera gosta de fazer também, que eu gosto de apresentar 2 formas de fazer. É você pode utilizar a própria tabela. Ou seja, só encaixando mesmo a tabela, unidade é unidade. Assim, ó. Vou preencher. Aqui é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Vou usar esses exemplos aqui assim, ó. Vê. Eu tenho 71 quilômetros. Olha, 71 quilômetros. Eu vou colocar uma casa por vez. Olha, ele vai passar, ó. Eu estou usando a unidade, tá ok? Estou usando cada logaritmo numa casinha. Então, vamos escrever assim, 71 quilômetros. Ele tem que ir para metro, então ele tem que chegar aqui. Então, eu vou colocando 0. 1, 2, 3. No total, ó, dá 71 mil, tá vendo? De novo, eu tenho agora 85 centímetros. Não se esqueçam. 85 centímetros. Se escreve assim, ó. 5 e 8, né? 85 centímetros. A casa que parou. A casa do inteiro, tá ok? Eu quero chegar em metro. Agora eu vou andar para cá. Vou colocar uma vírgula, um zerinho aqui, ó. E vir para cá. A parte da unidade está aqui. Então veio, ó. 0,85. De novo, eu tenho agora 7 milímetros. Eu quero chegar em metros. Então eu preencher, ó. 0, 0 e 0 na parte inteira. Então, nesse caso, 0,007. Então, uma das formas também de você fazer uma dica que eu dou é usando a tabela. Ou você pode fazer só nesse critério de multiplicar e dividir. É bem fácil, é só colocar 0 e andar com a vírgula para a esquerda. Colocando 0 e andando com a vírgula para a esquerda. Bem facinho, bem facinho. Então, tá aí. Hoje nós vimos as medidas de comprimento e as transformações. Amanhã nós vamos ver os perímetros dos polígonos. Perímetros de polígonos, ok? Então, tem atividade, produção? Tem? Tem, né? Cadê a página para quem não fez ainda? Nós temos a página 311. E tem outra antes, não, produção? Tem outra antes, não? Tem, 307, 311. Só para não perder o costume. Aqui, ó, você ó, vai fazer a 307 e 311. Mas aqui é só teoria. Aqui, ó, cálculo mesmo vai estar na 311. Cálculo de transformações, ok? Então, valeu, galera. Até amanhã.